Olá amigos, vamos falar sobre os defeitos que acontecem na placa G3 do motor Unisystem ou da Garen e como consertar esses defeitos. Bom, primeiro então vamos analisar como é que funciona o circuito dessa placa. Primeiro temos aqui a entrada da rede, que um dos polos passa pelo fusível e depois vai para o transformador. É uma fonte normal, certo? A gente tem um seletor aqui do lado, que é 110 ou 220. Aqui embaixo nós temos a ponte retificadora dela, está embaixo do transformador. Aqui temos o transistor, que faz a comutação da força do motor. Bom, então essa regulagem de força do motor, ele envia um sinal para esse transistor, que vai regular a intensidade da corrente que vai para a saída da bobina do motor, que é, no caso, o azul, é o meio do motor, ok? Essa aqui é uma particularidade diferente dessa placa G3, que nós vamos mostrar depois a diferença para as placas G1 e G2. Então, vamos aqui embaixo. Temos aqui a entrada da rede, que vai para o fusível, passa para o outro lado e vem direto para os relés, que quando acionarem, eles vão mandar uma das fases para um lado da bobina ou para o outro lado da bobina. E aqui está o centro da bobina, que passa pelo transistor que está aqui. E nesse pino vem o acionamento da embreagem, que é a intensidade da corrente que ela vai mandar para a bobina do motor. Aqui temos a G1 no caso, que o transistor que está aqui, certo? Ele comutava a corrente que ia para os relés, não ia direto para a bobina. E o centro da bobina ficava sempre energizada, certo? O que mudou para as placas G3. Bom, então vamos aos problemas que podem acontecer nessa placa. Quando o motor estiver fraco, certamente a saída deles vão estar com corrente limitada pelo transistor ou pelo relé, que podem apresentar problema de comutação nos relés, ou o transistor também pode estar com algum defeito que não está mandando a intensidade correta para o pino do meio, certo? E também temos aquele tão falado capacitor, que vai ligado nesses pinos aqui, né? Cap, mas geralmente ele já vem ligado direto lá no motor. Então, quando tiver pouca força no motor, troquem o capacitor, primeiramente. Se não resolver, troquem os relés. E se não resolver, troquem esse transistor aqui. Então, quanto à parte de comutação e falta de força no motor, os problemas são relacionados a isso: capacitor, relé e transistor, certo? Bom, agora vamos à parte da fonte. O que faz parte da fonte? Temos, então, o seletor de voltagem, certo? Que tem que ser cuidado quando é 220 ou 110. Nós vamos fazer um teste daqui a pouco, quando a gente ligar em voltagem errada, o que acontece. Temos o fusível, né, que é fácil identificar quando ele está queimado. Geralmente o filamento aqui ele se abre, então a gente vê que está aberto. Também pode ser medido por um multiteste, que é mais fácil. Temos o transformador. Temos a ponte retificadora que está aqui embaixo, né, que transforma a corrente alternada do transformador em corrente contínua. Aqui tem um diodo Zener bem aqui, ó, certo? Esse diodo Zener é o que queima com facilidade quando tiver alguma sobretensão na rede ou quando a gente ligar na voltagem errada. Vamos fazer um teste agora para ver o que acontece com esse diodo Zener. Vamos ligar a voltagem em 110 e o seletor de voltagem está em 110 volts. Vamos medir a voltagem agora nesse diodo Zener. Veja que a voltagem ali está 14,8. Então esse diodo Zener tem esse ponto de regulagem mais ou menos nessa voltagem, 14,7 volts. Agora nós vamos ligar essa placa em 220 e o seletor de voltagem vai continuar em 110 volts. Nós vamos ver o que vai acontecer agora. Liguei em 220 e vamos ver no diodo Zener agora.
25 volts, certo? Bom, então quando ligarmos a placa na voltagem errada, esse diodo Zener, ele tende a queimar. Quando ficar muito tempo na voltagem errada, esse transformador também vai queimar, mas queima primeiro o diodo Zener, geralmente. E o fusível, ele permanece intacto. Ele geralmente queima quando acontece algum problema de raio ou quando tem algum curto na saída da bobina do motor. Bom, aqui temos um outro componente que se chama varistor. Ele é um componente que tem um ponto de ruptura quando atinge a voltagem limite. E ele é um componente bem rápido para isso. Bom, agora vamos tirar esse transformador e vamos ver o que tem por baixo e quais são os componentes que a gente pode consertar nessa fonte. Usando um ferro de solda, né? E um sugador de solda, vamos tirar esse transformador. E aqui tiramos ele então. Temos aqui os diodos, que faz parte da ponte retificadora. Temos aqui o diodo Zener. Temos aqui o capacitor, que também pode estourar quando a voltagem é muito alta. Temos o fusível e temos o varistor. E aqui temos um transformador, que quando for trocado, a entrada dele é 2 vezes 110 e a saída dele é 2 vezes 12 volts, mais ou menos. Bom, para testar esses componentes, para saber se eles estão em condições. Primeiro, o transformador. Aqui na entrada do transformador, a gente vai medir colocando o multiteste em resistência. Pode ser 2.000 ohms ou 2K. Vamos medir a entrada dele. Ó. 1.200 ohms. E com essa daqui, 640 ohms. Quer dizer que os dois polos, 110 e 220, não foram afetados, certo? Esse aqui é o secundário do transformador, que é onde saem os 12 volts. Muito difícil o secundário do transformador apresentar problemas. Geralmente é o primário que apresenta problemas. Aqui temos a ponte retificadora. Colocando o multiteste em medição de diodo, a gente vai medir o diodo aqui. Apresenta 600 ohms e aqui 600 ohms. Invertendo a polaridade, ele não pode apresentar nada, não pode ter nenhuma fuga. Fazendo aqui também, não temos nenhuma fuga no diodo. Então esses dois diodos estão bons. Aqui temos o diodo Zener. Temos a mesma coisa, né? 690 ohms. E invertendo ele não pode apresentar nada. Ele vai aumentar a resistência porque temos um capacitor aqui em paralelo com ele. E aqui temos o varistor. O varistor geralmente, ele quando queima, ele está estourado. E aqui temos o fusível. Né? Veja que ele tem que apresentar sempre 0 ohms, ou próximo disso. Quando esse diodo Zener queimar, a gente não precisa substituir ele por outro, se não tiver. Porque ele é um componente que entra em curto quando ultrapassa o limite de voltagem de regulagem dele. Então, se a gente tirar ele do circuito, ele não vai fazer nenhuma diferença. Ele tem apenas uma função de segurança no circuito contra voltagens maiores. Por exemplo, quando a gente liga em voltagem errada ou quando vem alguma sobretensão na rede. Agora colocamos novamente o transformador. E soldamos ele novamente. Bom, finalizando então, aqui temos ainda 2 transistores que fazem a comutação desses 2 relés. Ele também pode apresentar algum problema quando entra alguma sobretensão no circuito, eles podem queimar também. Então, quando algum dos relés não darem aquele estalinho, um desses transistores pode estar queimado também. Aqui também temos um transistor regulador que transforma esses 12 volts em 5 volts, que
serve para alimentar esse circuito integrado, porque ele funciona com 5 volts. O resto do circuito funciona em 12 volts e esse circuito integrado funciona com 5 volts. Agora vamos ver embaixo da placa todas as entradas de energia. Aqui temos a entrada da rede, 110 ou 220. Vai por aqui, passa pelo fusível e chega aqui em cima, também tem que dar continuidade. Aqui temos já a parte de 12 volts, que quando passa pelo transformador, aqui temos que ter já em corrente contínua, aproximadamente 15 volts. Essa voltagem pode variar entre 13 e 15 volts, é normal, certo? E aqui temos aquele transistorzinho que comuta os 12 volts em 5 volts. Aqui entra os 15 volts, ó, certo? E aqui sai os 5 volts aproximadamente. Então, se aqui tivermos os 15 volts aproximadamente e aqui não tivermos os 5 volts, quer dizer que esse transistor está queimado. Bom, então é isso. Espero que eu tenha conseguido passar a solução desses defeitos que acontecem nessa placa. Para quem tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu respondo em seguida. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Curtam nossos vídeos, compartilhem. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.